prazer, gente, ter vocês de novo aqui. Já é o 11º episódio desse projeto lindo, segundo do ano. E a cada nova semana, a cada novo episódio, eu tenho o prazer de receber mulheres tão incríveis, com histórias de vidas tão profundas, e hoje não será diferente. Eu vou só apresentar inicialmente, e depois a gente vem contando as histórias dessas mulheres incríveis. Eu gosto de começar sempre com quem já está com o microfone na mão. A pessoa nunca está preparada e já vai. Eu tenho aqui a Ariane, e a Ariane, ela ajuda a Ari. Educadora infantil, psicopedagoga, CEO da Clínica Barçá e mãe atípica. E nós vamos destrinchar toda esse currículo, né, de vida dessa pessoa. Eu estou conhecendo a Ari hoje, a gente se conectou há um mês mais ou menos, né, quando ela me foi apresentada e eu achei a história de vida dela muito bonita. E hoje, oficialmente, estamos aqui nos conhecendo nesta vida, porque eu sou de outras. E eu tenho aqui uma amiga, quase de infância, porque nós somos novinhas, né, amiga? Super jovens, mais de quase 30 anos de amizade. E assim, nós conhecemos todas as fases, basicamente, da nossa vida. A Ana Zimmer, falei o sobrenome! É que eu misturo tudo, gente. E para não falar feio para vocês, às vezes eu prefiro falar só o primeiro nome. A Ana, ela é de um setor muito especial na nossa cidade, que é das Pedras Preciosas, da nossa capital. E a Ana tem essa história que vem de família, né? Eu sou a 4ª geração no ramo de pedras. Olha o nível, gente. Foi meu bisavô, meu avô, meu pai, eu e agora minha filha também, que é a 5ª geração. Incrível então, isso. E a Ana, o que elas duas têm em comum? Elas têm filhos especiais. Então hoje a gente vai contar a história de vida delas, tudo que tem acontecido desde que elas começaram a empreender, porque nada cai do céu, nada vem fácil. E vão contar também como é ser mãe de crianças tão incríveis, né? E ajudar vocês que estão aí arrancando os cabelos porque as férias começaram e seus filhos nem dependem tanto de vocês assim. Então, assim, histórias de vida realmente muito profundas. Eu vou continuar com a Ana, já que ela está premiada e ela está nervosa, ela vai acalmar agora. Eu quero começar contando, então, essa história lá do seu bisavô, né? Como tudo começou, toda essa hierarquia, toda essa história que a nossa cidade deve muito à sua família, né? Conta lá pra gente. Minha família é de Idar-Oberstein, que é na Alemanha, né? É uma cidade que é tipo Teoflotone também. Ela gira em torno do comércio de pedra e de lapidação, né? Então, assim, minha família já era de lá. Meu bisavô trabalhava só com diamante. Então, e aí meu avô entrou também, trabalhava também só com diamante. E aí, então, ele ouviu falar de umas pedras azuis maravilhosas aqui. E ele juntou com o irmão dele e resolveram vir conhecer, ver e tudo, porque eles não conheciam a Marinha naquela época. E aí vieram para Pedra Azul e tudo, e aí conheceram, ficaram encantados, e aí a minha família entrou no ramo de água marinha. Eles se mudaram para o Brasil, então? Ele veio primeiro com um irmão, eles vinham, né? Compravam, voltavam. E aí, quando chegou na época da Segunda Guerra, meu avô pegou e decidiu vir, né? Porque meu pai já era nascido e tudo. A minha tia também. Seu pai, sua família toda nasceu. Meu pai nasceu naquela casa ali aqui na praça. A única casa que ainda tem ali do lado de La Fuente, aquela casa cinza. Sim, a gente está aqui perto. Meu pai nasceu. A gente está aqui perto. Meu pai nasceu ali. Aí a gente até brincava, mãe brincava, falava assim: seu umbigo deve ter sido enterrado embaixo de uma roseira lá na praça, porque pai era louco com a Praça Tiradentes. E eu puxei o gosto também, porque eu sou apaixonada por Teoflotone. Eu também sou apaixonada em outros lugares, mas eu sou alucinada por Teoflotone. Sou apaixonada. Não falem mal da minha cidade perto, eu posso falar. Aí pai veio, né? Minha família veio para cá.
Meu pai nasceu aqui, depois eles voltaram até um tempo para a Alemanha e tudo, mas não teve jeito. O que garrou eles foi o Teoflotone mesmo. E aí meu pai cresceu, entrou também para o comércio, né? Se apaixonou pelas pedras. Se apaixonou pelas pedras. Né? Inclusive, já que é pra gente contar a história. Eu quero contar essa história. Pois é, meu pai que vendeu as pedras pro Assis Chateaubriand, que foram presenteadas para a rainha da Inglaterra. Ô, gente, isso é história. Foi. Isso é história, assim. A nossa cidade, Teoflotone, deve muito a essa família, mas deve muito mesmo. Isso é muito importante pra gente. A primeira máquina de lapidação também, que veio para a região, não aqui para Teoflotone, para Pedra Azul, né? Foi meu tio e meu avô que trouxeram. E conta essa história com detalhe. Então, porque eles vieram, na época só existia, para polir, você fazia o polimento à base de água, entendeu? Era tipo um redemoinho e tudo, e aí ficava, né? E aí, assim, era feito. Era feito lá, né? Muito demorado e tudo muito, né? Muito antiquado ainda. Sim. Lá em Iderobestein também tinha, a gente tem até um quadro. Iderobestein. É tipo um Kinder Ovo Stein, tá? Não sei falar alemão. E aí, quando eles começaram a fabricar as máquinas mais modernas, né, que hoje elas já não são, eles trouxeram para cá para poder adiantar também, né? Porque adiantar o lado deles também. Sim. E apresentar, né, para o pessoal aqui e tudo. Então, meu avô fez uma amizade muito forte, fez laços muito fortes. E a gente acabou se apaixonando, né? Eles acabaram se apaixonando por Minas, pelo Rio, né? Porque a gente, na verdade, meu avô veio, mudou para cá, depois nós fomos para o Rio, porque era muito mais fácil o comércio, né? Na época, o boom todo era no Rio de Janeiro, até né? Por questão de deslocamento, né? Chegar aqui dava muito trabalho. E lá chegavam os melhores clientes, né? Era bem melhor. Só que aí depois meu avô faleceu e aí meu pai tomou o lugar, né? E a pedra que foi parar na Miss Brasil, como é que... Não, na rainha. Na rainha. Virou presente pra rainha, porque tem do Miss Brasil também. Ai, gente, como é que é o nome? Marta Rocha de Léo. Da Géia, Léo Souto. Nós vamos marcar. Ai, pois é, Léo é ótimo. Nossa, Léo é fantástico. E meu pai, o caso é que meu pai, ele era amigo muito, meu avô era muito amigo do Assis Chateaubriand, né? Que era curador. O Assis Chateaubriand, ele era dono do Diário dos Associados, que era o jornal, revista, não sei o que, e tudo. Ele era a mídia da época. Né? A mídia da época, quem fazia era ele era o bambambam, assim. Sim. Então eles eram muito amigos. Da época, né? Pra galera nova entender o nível que o cara era, sem ter que pesquisar. O Mark Zuckerberg. E tão amado quanto. Tão amado. Ele era muito polêmico, muito polêmico e tudo, mas muito inteligente, inteligentíssimo. Então, eles eram muito amigos, porque as lavras que saíram, essas pedras de Pedra Azul, era do seu... Ai, gente, como é que é o nome dele? Esse eu não sei. Eu tenho, e tudo agora me fugiu. E ele era político também, né? E o Assis Chateaubriand também virou político. Então, eles eram muito amigos e tudo. E aí, uma vez, a rainha vinha e tudo. E aí, ele, né, babadeira. Vou dar um presente. Falou, vou dar um presente, né, pra senhora. A digníssima rainha. E vou fazer a média. Gente, que chique. E aí, ele ligou pro meu avô. E meu avô, na época, ele estava meio doente e tudo. E aí, ele falou, liga para Carlos. Era meu pai. Seu pai. Aí, então, assim, era quase meia-noite. Então, foi seu pai que vendeu. Foi pai que vendeu. Pai que pegou, atendeu ele e tudo. E ele falou, olha, eu preciso
das melhores pedras, Aham. entendeu? Quais pedras eram? Água marinha. Água marinha. Que foi, até virou um conjunto para ela e tudo. Que E depois chique ela foi isso. comprou mais para terminar de fazer o conjunto, Uau. entendeu? Mandou comprar mais. Mas as pedras foram dadas de presente, Sim, né? sim. E até uma delas era um pouco maior, né, no Aham. conjunto, e aí ele foi e falou, não, relapida ela para ficar no tamanho. E foi uma coisa assim, meu Deus. Faço ideia. É como se fosse fácil relapidar uma pedra E pronta, você né? tirar um pedaço de uma pedra extra, Gente, entendeu? que E tudo para crueldade. você colocar ela, Uau. sabe? É aquela coisa meio dolorida, mas Aham. é super compreensível pela Claro. situação. E pela pessoa que E ia pela receber pessoa as pedras, e tudo, né? Então foi, ele pegou e encontrou com o Assis Chateaubriand. Ele foi pediu as pedras e tudo, falou como é que queria e tal. E aí então o papai foi vendeu e quem relapidou foi o seu Flor, que Ah. trabalhava com o rapaz da Gastern, o Hans. O Hans Stern, da Gastern. Stern. Que foi também quem ensinou o papai a lapidar. A nossa história, a nossa cidade, ela é tão rica, né? Mais pra frente, quando estiver aproximando da Feira de Pedras, eu vou trazer mais mulheres desse segmento para contar um pouco dessa história, porque quem está do lado de lá não tem noção do poder que é. E Ana, ela faz parte de um universo um tanto masculino. Totalmente. Então, totalmente, assim, na época do pai, do avô, do bisavô, e depois foi tio, e não sei o quê, ela é a primeira mulher da família e tá passando a coroa para a filha, né? Porque agora vocês estão seguindo, mas não é um universo muito feminino. Não. Eu estou no universo, mas eu não vendo pedras, né? Então, assim, o meu quando eu público comecei, foi uma coisa assim, de eu falar, vocês vão ter que me engolir, não tem jeito. Vocês vão ter que me engolir. Porque era só eu, de mulher, né? Lógico que, igual, tem um escritório, tinha Marli, mas era um escritório e tal, tudo. Eu não, eu lidava com lapidário, com garimpeiro, com o pessoal da praça, com tudo. E tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma postura, porque são homens e muitas vezes rudes, né? Muito. Eu já tive situações de eu estar negociando e aí eu estava com um amigo meu ao lado e aí o cliente virava e falava assim, pergunta para ela quanto que é o quilo da pedra. E aí, isso assim, a gente nessa distância. E aí eu pegava e falava assim, é tanto. Aí ele virava, e ele horrorizado. Aí ele falando com o rapaz. Assim, tanto. Aí ele, pergunta para ela não sei o quê. E assim, na minha frente, entendeu? E aí eu deixo, o problema não tá comigo, tá com a pessoa. Com certeza, entendeu? Então, absolutamente. Mas hoje em dia hoje em dia eu já me sinto em casa, eu tenho meus muito respeito, meus amigos, né? como colegas, assim, nossa, que eu amo cada um ali da praça, acho que não mexeria e depois em nada. acaba se tornando uma grande família, né? Total. Todo mundo é amigo de todo mundo tem pedra de todo mundo, aí tem um cliente que surge e quer uma pedra específica, você sabe quem tem essa pedra, já faz aquela não ponte. Tem como ser um comércio muito fechado. E isso traz muito para nossa cidade, nossa região, mas é pouco falado. Por todos os motivos, né? Afinal de contas, também são valores. Muito discreto também. Tem que haver uma descrição, é um trabalho que requer uma segurança especial, não é uma coisa que você carrega uma esmeralda de 1 milhão num pacotinho e leva para a praça, né? Mas a nossa cidade ela é muito rica. Para quem está assistindo e quem não conhece, Teófilo Otoni é a capital mundial das pedras preciosas e agora temos a franquia, somos patenteada capital mundial das pedras preciosas, com muito orgulho. Aqui eu tenho 2 pedras, 3 comigo. Então, assim, muito orgulho, muito Bambu Ramos, muito orgulho. E obrigada por ter vindo, porque a Ana rejeitou, tá, gente? Ana rejeitou, uma semana atrás, do nada, ela chegou na loja com um bico desse tamanho, como quem diz, esquece que lá eu não estarei. Mas ela veio, ela vai contar muita coisa incrível pra gente ainda. Daqui a pouco a gente volta pra você contar a história da Marta Rocha. Viu? Então agora tomar uma aguinha. Vamos aqui para Ariane, sobrenome, amiga, me ajuda. Melo. É parente da Sheila do Tchan. Assim eu associo, não erro mais. Gente, Ari
Ela, antes de ser tudo que ela contou, ela trabalhou no universo da beleza também. Sim. Conta pra gente como isso começou, como foi, por que que você largou, deixou esse trabalho, esse ofício que é tão bonito, para que a gente entenda por que você chegou onde você está hoje. Então, antes disso tudo, eu era cabeleireira, né? E amava a minha profissão, né? Fiz muitos amigos. Essa profissão, a gente acaba sendo terapeuta, né? A gente acaba escutando, tendo esse dom de ouvir, de dar conselhos. É uma área muito gostosa, né? E eu fui por muito tempo cabeleireira da professora Maria José Hawaisen, que era a nossa prefeita, quando ela era deputada, enquanto a Ela foi gestão muito de amada, prefeita. ela foi muito amada. E ela, do partido, ela foi muito amada. E ela sempre, quando eu estava fazendo o cabelo dela, ela me falava: você tem jeito de professora. Olha Então, ela me aconselhou várias vezes. E quantos anos você tinha quando começou como cabeleireira? Eu já estava com 26 anos. Entendi. E ela falava muito comigo. Você tem que estudar. Ela falava muito. Essa make foi você que fez? Foi. Maravilhosa! Mas eu não Maravilhosa, tem curso maravilhosa, não. mas maravilhosa. Tá no sangue, né? Cabeleireira maquiadora. E aí ela me aconselhava muito, né, para estudar. E um belo dia eu senti essa necessidade, né? Porque eu morei muito tempo fora do país, os estudos foram ficando de lado. Depois. Quando eu regressei, meu irmão mais novo, né, já estava na quarta faculdade. Então, morei em Portugal muito tempo. E aí eu senti essa necessidade, eu vi assim, um exemplo dentro da minha casa, né? Meu irmão estudando bastante, passando concurso público. E eu, como a mais velha, né, ainda não tinha terminado o ensino médio. Então eu fui prestar o Enem. Isso te incomodou? Me incomodou bastante. Muito. Então, quando eu tinha 28 anos, acho que 28 anos, eu fiz o Enem e passei no Enem e formei pelo Enem. O ensino médio meu foi formatura do Enem, foi feito pelo Enem. Então, fui para a faculdade, né, fiz pedagogia. E na pedagogia eu fui ser estagiária, estagiei algum tempo, 2 anos, salvo engano, no Maria Malha. E foi onde eu me encontrei. Me encontrei porque eu conheci o autismo nessa época, né? Eu conheci o autismo nessa época. Tinha uma aluna que eu era estagiária dela. E ali a gente fez um excelente trabalho, né? Graças a Deus, e eu me encontrei. Comecei a estudar o autismo nessa época. Que história linda. Então, muita gente pensa que a Clínica Abraçar, ela nasceu através do Arthur, que é o meu filho, né? Que é autista. Mas a Clínica Abraçar, ela não nasceu aí, ela nasceu lá atrás com a Paloma. Olha, eu cito o nome porque eu tenho autorização da mãe. Claro. Né? Então, nasceu lá atrás o meu amor pelo autismo. Dele nascer. 3, 4 anos antes dele nascer. Deus te preparando, né? Super interessante isso. E aí eu sei que é um projeto de Deus na minha vida, justamente por isso, porque na faculdade eu já aprendi a amar o autismo, já comecei a estudar o autismo nessa época. E quando o Arthur, eu fiquei grávida do Arthur, eu tive zika na gestação. Medo daquela... naquela época da microcefalia. Então foi apavorante. Né? E quando o Arthur nasceu, com 8, 9 meses, eu já comecei a ver sinais do autismo. Naquela época, não se falava muito do precoce, né? Mas como eu já tinha o conhecimento, eu comecei a identificar os sinais, bem precoce. Gente, deixa eu só cortar, só para vocês entenderem o processo. Nunca é tarde demais para aprender algo novo. Aos 28 anos você entrou na faculdade. Exatamente. Porque ela quis crescer, ela achou que ela podia mais, não desmerecendo a profissão, muito pelo contrário, mas porque ela entendeu que ela podia mais. E ela descobriu o amor pela educação através do estágio, que a preparou para o que ela é hoje. Ela tem uma clínica que chama Abraçar, que é para mães e crianças
Explica pra gente com A mais Clínica detalhe, Abraçar, amada. ela trabalha de forma geral, né? A gente Aham, atende a saúde mental de forma aham, geral, mas o nosso foco, né? O que a gente empenha, não que a gente não empenha nas outras áreas, aham. mas o nosso foco geral o nosso foco mesmo é o autismo, né? Justamente pelo que eu falei anteriormente, que é a minha paixão, né? Então, assim, é o nosso foco. Então, hoje a gente atende, o nosso público maior hoje é o autismo. E a gente dá suporte para as mães atípicas, né? Para quem não sabe, mãe atípica é uma mãe que tem um filho com deficiência, né? Com alguma Algum deficiência. tipo de deficiência que pode ser motora, né? Sim, Ou, pode ser física, pode ser sim, neurológica, né? neurológica. E é engraçado, gente, que aqui tenho duas mães que trabalham o dia todo, porque elas são mulheres, antes de mais nada, elas são empreendedoras e elas vivem, né? Então, assim, aí tem mãe que tem uma criança 100% normal, porém um pouco mais agitadinha, tá de férias em casa, as mães já estão se descabelando. Então, assim, é importante, você que é mãe, eu não sou, só tenho pet, não trabalho nenhum. Você que é mãe e é empreendedora, saber lidar com isso, muitas vezes você precisa buscar um apoio. Mesmo Sim. que a sua criança não seja especial, mas talvez você precisa de um apoio para você ficar bem, trazer de volta esse equilíbrio para sua família e levar para os seus negócios também. A gente está sempre falando sobre saúde física e saúde mental acima de tudo, né? Então você trabalha bastante isso com as suas mães. Trabalhamos bastante. Inclusive, nós tivemos uma ideia recentemente. Recentemente não, há 3 anos a Uhum. gente vem aí namorando Não essa deixa de ser ideia, recente, né? né? Mas em prática está acontecendo agora, Uhum. né? A feira das mães atípicas empreendedoras. Olha que E aí bacana, eu não nós levamos essa ideia sabia. para a prefeitura municipal, que acolheu, assim, abraçou mesmo a causa. E já aconteceu no dia 12 de Ah, eu dezembro, quero aqui participar na da praça, próxima. aconteceu na Quero Praça divulgar, Tiradentes. quero ajudar E vocês. essas mães ficaram tão felizes, assim, porque Que todas são bacana. atípicas, né? E elas, algumas não têm até rede de apoio. Uma mesmo levou a Uhum. criança para a feira, Olha né? só, Para estar ali empreendendo, que né? Então, assim, bacana. muito legal, foi maravilhoso. Um trabalho, assim, que eu fiquei bem orgulhosa de Deus te todas nós. abençoe. Deus Eu abençoe estive vocês também todas. com a minha barraca e para dar, né, um suporte ali para elas na Aham, coordenação com elas, junto à prefeitura, né, a aham, Fabiola, que é a secretária da mulher, ela abraçou a aham. causa e Que foi assim, bom, aconteceu lindamente, que bom lindamente. ver que É um coisas boas projeto maravilhoso. estão chegando, né? Mas assim, por quê? Justamente por essa visão que você falou agora, que é Claro. importante a mulher empreender, né? A gente Uhum. precisa ganhar cada dia o nosso espaço, cada vez É, mais. E sabemos que para a mulher não é fácil, né? É mais difícil do que para um homem, com porque a certeza. mulher, ela além de ser dona de casa, além de empreender, ela ainda é mãe, ela ainda é Sim. apoio ali dentro do seu lar, né? Eu acho que a Então, criação também, né, cara? A gente é criada muito para o servir, para o maternar, sim, para o casamento, essas coisas, verdade. e a gente não é tão criada agora que as coisas estão mudando. Entendeu? Nesse ponto, eu falo que eu agradeço muito a minha mãe, porque ela foi o contrário, ela virava e falava assim: você vai crescer para estudar e tal, tu não vai depender de homem, não vai tudo. Porque minha mãe teve uma vida onde ela se casou, né? E meu pai que era, sabe? Então, isso para ela pesou muito. E aí eu vejo hoje em dia, cara, como as mulheres estão dando essa, né, essa Essa volta volta. de pegar e falar, não, eu preciso, eu crescer, eu e tudo. A gente tem os filhos, lógico, a gente passa, né, aquele começo e tudo, mas logo depois é aquela coisa de que eu preciso também ser alguém, sabe? Ter as rédeas, né, cara, da minha vida e tal. Isso é fantástico hoje em dia, é fantástico. E você falou sobre rede de apoio, e eu estava conversando com você semana passada sobre um assunto que é muito importante. Tem mãe que se apoia no subsídio, no valor que o governo paga. Algumas crianças têm, né? Recebem um salário, não sei direito, eu gostaria que vocês me corrigissem, porque realmente eu não gosto de falar sobre assuntos que eu não entendo.
mas tem um apoio que vem lá de cima e elas vivem só daquilo. E aí a cabeça como é que fica? Porque a pessoa não sai de casa para trabalhar, ela não empreende, ela vive aquele negócio ali, vivendo daquela migalha, sem entender que dá para viver muito melhor, sem depender do governo, tendo ali, né, um próprio um salário que sai de você mesma. E essa iniciativa de vocês é fantástica, porque às vezes ela pensa, eu não tenho tempo para sair, trabalhar, ficar 8 horas fora, mas eu posso produzir aqui em casa. E isso gera um sentimento de pertencimento, de se sentir completo, né? Eu também sou capaz. E aí quando você vende uma coisa que você fez e aquele dinheiro, ele vem diferente. Então é muito importante esse tipo de ação que vocês estão fazendo. Parabéns. E eu queria que você explicasse isso que eu estou falando direito, porque eu falei muito superficial. Essa coisa do dinheiro que o Estado não paga, né, para as mães. Não paga para as mães, né? A criança, ela não só o autista, né, como com síndrome de Down, ou com deficiência visual, a pessoa com deficiência em geral, ela tem direito ao auxílio, né, do BPC. Não é uma aposentadoria, tá? Porque o BPC ele pode mudar ao longo da vida. Por exemplo, vamos colocar aí uma criança que tenha algum problema, né, de saúde ou alguma coisa, ou alguma deficiência e tudo, mas aí ela cresce e ela consegue trabalhar e tudo. Então, aquele benefício é estacionado e tudo, e a pessoa pode pegar e trabalhar e receber né, o salário dela. Já a aposentadoria, não. A aposentadoria, você aposenta, você não tem, você não tem como parar, estacionar, não sei o que, rever aquilo, né? Eu acho que é um suporte, é um suporte muito importante no começo, porque eu acho que o começo dessa jornada é o mais difícil, porque é o desconhecido, né? Você planeja um filho e tal, tudo, a gente sabe, né, que o filho, mesmo ele planejado e tudo, a gente não tem controle, mas no caso, né, vou colocar do autismo, né, que é o que o Máximo tem, eu até planejei a minha gravidez toda, e aí eu falei, como eu tinha tido a gravidez do Matheus muito boa, e aí eu fui e falei, vai ser ótima, vou trabalhar até o último dia, porque eu lembro de Matheus, eu fiz feira ainda, no domingo, na segunda ele nasceu, então eu trabalhei assim, todos os dias e tal, tudo ótimo, e aí eu falei, nossa, vou, né, vai ser igual, já vou na escadinha. Com 3 meses eu já tive um problema, já tive que parar de trabalhar. Aí com 6 meses eu quase perdi ele e tudo, então foi muito. E aí quando ele nasceu também mais ou menos nesse período, acho que quando ele tinha uns 6, 8 meses, que eu comecei a olhar e falar, cara, não tá igual, né? Não é o padrão. Então assim, até você chegar, ter o diagnóstico, não sei o que, se encaixar, eu acho que é uma parte muito importante. Só que aí a gente não pode, eu acho que assim, se apegar nisso, porque a gente acaba colocando primeiro que a deficiência à frente, sabe? Isso eu estou falando por mim, tá? Porque, né, aí cada mãe vai de cada uma. Mas a criança com deficiência precisa ter uma estrutura muito maior, sabe? Uma demanda financeira, né? Muito maior, muito maior. Nossa, você tá doido, deficiência é caríssimo. Você tá doido. Nossa Senhora. Pensa nos bichinhos caros. No caso do Máximo, ainda tinha a questão alimentar dele, cheio de coisa, né? Fralda, medicamento e tal, tudo. Pai, ele faz uso de fralda até hoje. E tudo. Então, assim, não é barato, né? Então, muitas das mães, elas têm esse medo muito grande de, tipo assim, e se eu for fazer alguma coisa, mas vão cortar e não sei o quê. Só que eu acho que assim, a gente tem que perder um pouco o medo, sabe? Para a gente poder crescer também, porque eles também vão crescer, entendeu?
Então, eu acho que assim, toda mãe de deficiente, da criança que tem deficiência, se ela tem uma condição, né, mais difícil e tudo, começa a pensar, sabe, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer aqui tudo? Porque uma hora eles começam a crescer, você consegue começar a encaixar a sua vida, entendeu? Eu acho que assim, a parte mais difícil é na infância, né, onde eles têm muito mais energia, a gente ainda não sabe muito bem como é, sabe? O máximo, nossa, né? O máximo era criança, vixe Maria, que dava birras assim, nossa. Hoje ele é um adolescente super tranquilo, super tranquilo, super. Então, tudo vai se encaixando e a gente não pode parar de, sabe, não pensar na gente, entendeu? Ele fez Porque terapias? fez, Então, Máximo fez. é o esperado, né? É, Porque ao longo do tempo, as terapias, elas servem justamente para isso, para ir modelando, né? A gente chama de modelar comportamento. Então, modelou o comportamento dele para ele ser o adolescente que ele é hoje. E tudo muito, muito cedo. Eu acho que o grande lance, né? Você deve concordar. Precoce. Precoce faz a total diferença. Eu acho que, sabe, não tem nada maior do que o olhar da mãe. Teve muito, eu acredito que você também já deve ter passado por situações eu fui conversar uma vez com o médico virou e falou assim, olha o que você está desejando para o seu filho. E aí ele virou, e aí eu peguei e falei, o Máximo, ele teve um sofrimento fetal na hora do nascimento, que não foi o que gerou o autismo, né? Ele já ia ser autista. E meu parto foi de emergência e tudo. E aí ele teve uma sequela motora muito leve, muito leve. E aí o ortopedista, eu levei ele muito novinho, e aí ele foi e falou. E aí eu virei e falei assim, eu acho que ele tem autismo. E aí ele virou e falou assim, Ana, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele não vai ser autista e vai ter uma lesão cerebral e tudo, né? Tudo junto e tal. Aí eu falei, então tá bom. E aí 6 meses depois eu voltei com ele. Eu lembro que eu só botei o Máximo, assim. Isso, tipo, 17 anos atrás, quando a gente pouco sabia sobre o autismo, né? Exatamente, 17 anos atrás. E aí eu peguei o Máximo, eu lembro que eu coloquei ele na sala, assim, e tudo, eu levei, ele estava na casa do sogro dele, eu peguei e botei ele, assim, e aí ele ficou, aí eu virei e falei assim, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Nossa! Aí ele falou assim, nossa, não acredito, mas realmente. Então, assim, foi muito, né, muito difícil e tudo, porque a gente percebe, mas todo mundo tem um pouco dessa coisa de não, você está exagerando, ai, você está muito preocupada, ai, que nem toda criança tem seu tempo. Eu odeio essa frase. Porque se toda criança tivesse seu tempo, não existiria uma margem. A gente costuma dizer que toda criança não tem seu tempo. Toda criança tem os marcos do desenvolvimento. Pois é, senão nem existiria. Entendeu? Você nem, né? Você chega lá na própria negocinho de vacinação, tá lá a criança, não sei quantos meses faz isso, não sei quanto tempo e tudo. Então, tipo, se cada um tivesse seu tempo, você não falava nada. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente foca muito, né? Máximo mesmo, quando nasceu foi aquela coisa, nossa, fiz congresso, trouxe gente, fiz não sei o quê, fiz coisa na praça, bababá. E aí depois eu falei, cara, aí eu separei e falei, eu preciso agora focar em mim para eu poder, né, dar o retorno para eles. Cuidar de você para poder cuidar de sua família, né? E aí eu penso que isso daí que foi a questão libertadora. Porque eu podia ter colocado assim, eu vou pegar, porque o governo oferece muitas coisas e tal, ou eu vou pegar e vou correr atrás e vou fazer alguma coisa para que eu possa dar uma situação melhor, né? Eu não tinha como ter um emprego fixo, né? Pelo horário e tudo, eu precisava ter e tudo. Contei muito com a ajuda de Matheus, que foi o meu, né? Que é o meu filho mais velho, que foi a minha rede de apoio na época, né? E quando eu separei, ele estava com 13 anos, então foi a pessoa. Mas ele não tinha 13 anos, ele tinha uns 30 anos. Porque o Matheus é muito maduro, né? Ele nasceu pronto. O jovem senhor.
Nossa, sem ele eu não sei assim, como é que teria sido. Mas eu acho que isso, a gente precisa se fortalecer, sabe? Pensar no crescimento, porque senão a gente adoece junto, sabe? A gente fica porque a gente convive com muita coisa, né? E vem uma história de cá, uma coisa de lá, e isso dificulta aqui, e a gente se torna muito ambiente ali, tudo, sabe? Então eu acho que a gente precisa também se libertar um pouco, né? Aceitar diagnóstico e tudo, né? Para não ter também essa, né, velho? Porque aceitando o diagnóstico facilita muito, né? Porque tem pais também, né, que tem uma das coisas que dificuldade. mais atrapalha o tratamento, o crescimento, o desenvolvimento da criança é a negação, né? Só que, infelizmente, é o primeiro estágio. Né? Toda família, quando recebe o diagnóstico, ela passa pela negação. Não tem jeito. É um processo. É um processo. É natural, né? Um processo natural. Eu queria falar um pouquinho sobre a temática do LOAS. O que acontece? Eu, como convivo bastante com as mães, eu percebo que tem esse medo, né? Havia mais esse medo. Agora o governo federal ele está proporcionando que a mãe trabalhe, né? Isso é Mas muito antes importante. não podia. Então havia esse medo de realmente fazer alguma coisa e perder o benefício. E a gente há de convir que existem famílias com muita vulnerabilidade. Outro dia a gente faz muitas visitas nos lares, né? Então, outro dia a gente foi visitar uma família e a gente se deparou com uma situação assim bem vulnerável, né? E essa família ela recebe o BPC, né? É uma senhora, ela já não pode trabalhar mesmo por conta da idade. Então é uma situação que ela depende exclusivamente ali do BPC. É a única fonte de renda dela. E assim, a gente se depara com mães com filho de nível 3 de suporte, onde a criança depende exclusivamente da mãe. Não fica nem com a avó, nem com o tio, nem com o primo, só com a mãe. Porque a mãe, ela tem esse dom da maternidade, maternal mesmo, de cuidar, né? Então, aquele cuidado especial ali, o olhar do filho, ela já sabe que o filho está com febre, que o filho está com dor de barriga, porque é uma criança que não fala, né? É uma criança que não vai falar. Então, você já olha para qual é o nível de máximos? Máximo é 3. Máximo é... E aí 3 é o limite máximo? Máximo é totalmente dependente. Totalmente, eu sei. Ele não fala, ele tem dificuldade motora e tudo. O máximo, assim, ele não sabe pegar uma água para ele, sabe? Então ele é 100% dependente. Então é bem complicado. Na primeira e segunda infância, que é como você disse, foi maravilhoso sua fala, é muito complicado nesse momento a mãe sair para trabalhar. Sim. Mas não impede, foi o que nós chegamos a essa conversa com as mães empreendedoras, que não impede dela fazer um bolo, né? Fazer um bolo com a criança ali do lado, vai vender aquele bolo. Vamos ajudar na divulgação, vamos falar, olha, dá preferência para ela, porque ela é uma mãe atípica que não pode sair para vender o bolo. Então vamos colocar uma plaquinha na porta, né? Vamos empreender da forma que pode. Claro, né? Um artesanato. Então, ali no grupo dessas mães empreendedoras, é artesanato, é bolo, é docinho de aniversário, é bala, a menina faz uma bala mesmo maravilhosa, é sobremesas, é coisas assim que a gente precisa, compra toda hora, porque a gente sempre está ali querendo um bolinho, querendo uma sobremesa. E elas já têm a maneira de fazer com a criança, estando ali junto, né? Às vezes até a criança está na aula, na terapia e tudo. Você tem aquele minutinho ali e tudo para poder fazer alguma coisa. Mas faz bem para a cabeça também, né? Não é só a questão financeira. Muito bem. E a feira, ela faz muito bem para a mãe, porque ela vai estar em contato com outras pessoas. Sim, né? Que é uma então, coisa que a mãe acha que não tem muito tempo, né? A oportunidade de estar ali é muito sociabilizar, gostoso, né? Porque interage ali umas com as outras, umas ajuda a outra, é maravilhoso. Mas a gente também precisa lembrar que o BPC, a maioria das mães utilizam para comprar medicamento. Os medicamentos, eles não são baratos. Tem criança, nós temos, por exemplo, crianças que usam medicamento
caro que cobre, o BPC não cobre, não cobre. Então, assim, às vezes, infelizmente, nós não temos políticas públicas a níveis federais ainda para o tratamento das crianças. Então, muitas vezes a mãe precisa pagar um neuropediatra, que custa psiquiatra, caríssimo. uma consulta com psiquiatra, uma consulta com neuropediatra. Às vezes a mãe precisa pagar uma terapia porque não tem. Então, assim, utiliza tem isso. desse A BPC. gente olha muito a questão, né? Todo mundo pega e fala assim, mas tem o tratamento pelo governo. Tem, mas assim, eu não posso reclamar da época do Máximo, porque o Máximo ainda pegou uma fase muito boa, assim, que ele teve, nossa, profissionais assim, incríveis, incríveis. Agradeço a todo mundo que passou na vida do Máximo. Mas na época da questão dele, eu vejo isso que foi muito. Ele tinha acesso, mas, por exemplo, na parte física dele, ele tinha fisioterapia uma vez por semana. Cara, uma vez por semana, nem. Nossa, nem para braço quebrado, entendeu? Você não. Sabe? Então, foi bem complicado nisso, porque aí você tem, e aí fica como aquela coisa assim, tá vendo, ele tem o tratamento. Tem, mas não é o bastante, entendeu? Não é quantas sessões que precisa, não é e tudo, então às vezes, sabe, ou a questão isso, de um neuro mesmo e tudo, você quer um atendimento e tal, tudo, e aí vai ser daqui não sei quanto tempo, e você vai acaba pagando uma consulta e tudo, que também não é barato. Nada para autista é barato, cara, incrível. Nada E para tem autista é o barato. problema de seletividade alimentar, né? Porque às vezes a criança com determinadas coisas que é o caso de tem que Máximo. suplementar. Seletividade. Ele não pode com certos alimentos mesmo, porque senão ele combustiona. Ele não processa certas proteínas né, das coisas lá, dos alimentos, então ele combustiona. Aí eu queria ter descoberto isso antes, né? Pra ele não sofrer, né? Porque a gente só foi descobrir depois que ele foi e teve a combustão, né? Teve 2 combustões que lesaram muito, que atrasaram ele muito, muito. Inclusive atrasou, ele começou a falar, né? Isso para mim foi uma coisa assim que eu até bloqueei. Ele começou a falar e ele falava palavrinhas, ele falava vovó, ele imitava som de carrinho, né? Brincando, brum, brum. E aí ele foi, teve a convulsão e aí acabou. E isso foi tão pesado para mim que eu bloqueei. E aí um dia Bela tem essa coisa de ficar mexendo nos vídeos e tudo. E aí ela pegou, foi e falou: Olha, mãe, cara, você tá doida, que me destruiu, entendeu? Porque eu apaguei. Porque é tão difícil deles ganharem. Foi uma memória muito dolorosa para você, né? Ele perder algo tão grande, entendeu? Nossa, eu não consigo assistir o vídeo, eu não consigo, sabe? Porque, nossa, para mim foi de uma violência assim terrível. Então, eu acho que talvez essa foi muito a minha luta no começo, para que ninguém passasse, né? E tudo. Foi aquela coisa meio de sair doido no meio da praça, falando: olha, o autismo isso, o autismo aquilo, e não sei o quê. Porque exatamente por essa questão de você, sabe, nada, eu acho que nada é mais dolorido, né? Eu tinha, você falou da questão, né, da aceitação e tudo. Eu tive o máximo, como eu tive o problema na gravidez e meu negócio foi meu parto foi de emergência, eu já meio que imaginava que ele teria alguma coisa. Então, quando ele foi diagnosticado, eu fui e aceitei muito rápido, porque foi um alívio. Eu sabia que ele tinha alguma coisa, então que bom que, né? E aí eu pegava e ficava me questionando isso. Nossa, como é que tem tanta família que não aceita, que não sei o quê. Você já foi se preparando ao longo da sua gestação. E também tem uma coisa, muito criança autista, você vê que ela nasce, ela tem um desenvolvimento normal, e aí, pá, aí ela começa a regredir.
E aí eu acho que deve ser muito o pior, entendeu? Que foi a minha questão com a fala do Márcio, que eu bloqueei e tudo, que é você perder, entendeu? Você tem né, um desenvolvimento, você tem, e aí chega a vida e entendeu? E te tira aquilo. Então, nossa, para mim, eu acho que foi a coisa mais dura para mim E eu foi. imagino que isso aconteça com muita mãe. É, Muitas vezes por falta de informação, pela não aceitação, por não ter rede de apoio. Então, acho que isso tudo. E na época, quando você foi para o palanque para gritar, gente, olha, essa doença é assim, vamos trabalhar, não tinha mais ninguém para te apoiar. As pessoas não falavam no assunto ainda, é, não é como hoje, que já existe a clínica, o projeto da feira na praça, que as mães se unem, dividem, né, trocam experiências. Então, assim, eu penso que eu não tenho filhos, como eu disse, mas uma criança autista é uma dádiva de Deus para que as pessoas se olhem mais e amem mais, porque para mim eles são espíritos muito evoluídos e a cada movimento que as coisas estão acontecendo, tem mais e mais e mais e mais criança autista chegando, justamente para elevar, né, essa vibração, essa luz, trazer luz para a gente. Mas até que vocês entendam, interpretem, estejam bem psicologicamente, dá muito trabalho, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre a clínica. Você começou a contar, e ela tem um projeto muito lindo, gente, que é o livro, que foi são contos vividos, experiência em primeira pessoa, que você conta no seu livro. E lá tem relatos de outras mães também, né? O livro chama Sinfonia Sem Tom, A gente queria estar trazendo para vocês hoje, mas a gráfica não conseguiu entregar. Mas a clínica, partindo da clínica, né? Foi logo pós-pandemia. Eu, enquanto educadora, né, percebi que as crianças estavam precisando de acompanhamento psicológico, né? Inicialmente as crianças, você não tinha visto as mães ainda? Não. Inicialmente as crianças estavam precisando nem era sobre autismo também ainda não. Eram as crianças que estavam precisando de acompanhamento psicológico, porque ficaram na pandemia estudando online, remotamente. E quando voltou, né, quando retornaram, eu percebi que estava precisando realmente de ter um acompanhamento. E aí a intenção seria um reforço escolar com acompanhamento psicológico. Mas quem disse que foi? Olha só. Não. É Deus usando as coisas tomaram dele, uma né? proporção assim tão rápido. Rapidamente eu já consegui fonoaudióloga, outros especialistas, e aí quando eu assustei já era a clínica abraçada. E é tudo particular, né? Amiga? A gente trabalha com particular e a gente atende o SUS. Né? Bacana, viu, gente? E tem o convênio Rap Vida, né, e outras parcerias também que a gente tem. E aí nasceu a Clínica Abraçar, e quando a convivência com as mães, a escuta, né, das mães e a minha vivência pessoal me fez perceber que a gente precisava falar um pouco mais sobre o assunto, falar mais sobre a maternidade atípica, que é uma coisa pouco falada ainda. Né? Muito se vê falar do autismo, mas pouco se vê falar da maternidade atípica. A gente sabe como maternar padrão, ele já não é uma coisa tão fácil de lidar, né? E a maternidade atípica é bem mais complicado, bem mais complexo, né? Então, com essa vivência toda, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu comecei a escrever, né? A escrita nem era para publicação, não. Era escrita pessoal mesmo. E aí, um desabafo, né? E aí começou com um desabafo. Olha só. E se tornou o livro, né? Sinfonia Sem Tom. Ali a gente fala sobre, desde o começo, né? Desde tem um primeiro capítulo chamado A Abertura, né? Que é falando sobre uma partitura diferente, né? Sobre uma sinfonia diferente, sobre uma música que não era esperada, né? Não era aquela música que eu queria ouvir, mas foi a música que
eu tive que aprender a ouvir e que hoje eu amo ouvir, né? É uma música que toca todos os dias e é a música que eu mais quero ouvir, né? Como te disse anteriormente, se eu pudesse escolher, né, novamente um filho, eu escolheria 1000 vezes o meu Arthur novamente. Seu Arthur. E Arthur hoje tem 9 anos, Tem 9 né? anos. E aí surgiu o livro, né? Tá aí para chegar para o lançamento. E a gente vai trabalhar muito impulsionar esse livro para que chegue Obrigada, te ao agradeço. máximo número de pessoas possível. Agradeço, porque lá tem informações assim, tem um capítulo que eu gosto muito, que é a minha maternidade virou uma militância. É verdade. Né? Porque a mãe atípica, ela é tida como a barraqueira, a encrenqueira. É aquela mãe que é barraqueira, aquela encrenqueira, aquela brigona. Por quê? Porque a gente precisa lutar pelos nossos direitos. E os direitos eles não deveriam ter luta para ser adquiridos, né? É porque ele já é direito, né? Já é direito nosso. Então a mãe atípica ela tem que lutar na fila do supermercado para ter a preferência. Ela tem que lutar pelas terapias que são negadas. Ela tem que lutar por tudo. Eu já fui considerada muito chata. Então a gente é. Nossa, Deus, chegar nos lugares, as pessoas já. Chegou a mãe de Máximo. Ai, meu Deus. Entendeu? Por que isso? Porque a gente conhece, a gente sabe os direitos, a gente sabe as necessidades, entendeu? E tudo nossa, é como se. Como é que eu vou colocar? É como se a gente tivesse pedindo um favor, entendeu? É verdade. Isso daí é muito complicado para. E é seu direito, né? E ainda por cima, porque existe uma urgência, entendeu? Não é uma vaidade, sabe? É uma urgência. A criança, ela precisa do tratamento mais rápido, ela precisa da questão escolar resolvida, ela precisa. Porque senão você vai atrasar tudo, cara. É verdade. Sabe? Então, não tem jeito. A gente acaba virando uma chata mesmo. Militante mesmo. E aí, hoje, eu me considero que eu virei uma ativista da causa, né? Que e voltado mais para as mães atípicas, para a maternidade atípica mesmo, né? Para o autismo. Lá no livro, nesse capítulo, eu falo que as mães, né, padrões, elas, quando estão gestantes, né, e logo após o nascimento da criança, elas começam a olhar revistas de papinha, de receitinha, dessas coisas. E a mãe atípica não, ela começa a buscar conhecer direito, né? Ela começa a buscar os seus direitos. Ela começa a aprender de leis, coisas que a gente nunca imaginava, né? Coisa que a gente nunca esperava saber das leis, buscar as leis para poder estar buscando uma coisa que é nossa, é direito nosso. Né? Então, a minha maternidade virou militância, é um capítulo que eu gosto muito. Bacana. Porque é uma coisa que a gente vê na nossa realidade todos os dias. Que importante esse livro. Eu acho que uma coisa muito. A gente comemora muito coisas que a gente percebe que outras mães passa batido, entendeu? Sim. Máximo, ele começou a beber água com 7 anos de idade. Entendeu? Foi, nossa, era desesperador, porque ele não conseguia direito. Então, ou ele tomava algo engrossado, né? E tudo. E aí foi muito trabalho e tudo. Até foi uma fonoaudióloga, Mona maravilhosa, obrigada. Perfeita, Mona, perfeita. Amo Mona, assim, tudo que ela que ensinou o Máximo a tomar água, uma coisa tão simples. Uma coisa básica de básico do básico, entendeu? Que todas as mães tinham e tudo. Eu não tinha. Então, na questão da maternidade atípica, é muito isso, porque as pessoas não entendem que é isso, a gente luta tanto, porque para o básico, é para o aprendizado básico, porque a terapia para eles, entendeu? É uma coisa que ela tem que vir de muito cedo, porque são coisas básicas que eles vão aprender, entendeu? Com frequência e intensidade. E bem feito, né? Bem feito. Não é 5 minutos. Não, de maneira nenhuma. Quando você fala, e eu lembro que no livro a gente fala sobre comemorar as pequenas vitórias. Né? A gente
costuma comemorar pequenas coisas que para outro é uma coisa tão comum, tão banal, Nem percebe, nem percebe, né? E a Nem gente comemora as percebe. pequenas vitórias, né? É muito profundo, né, gente? É bastante. Não é para. Vocês se tornam muito fortes com toda essa carga emocional, né? E estar bem para. E uma coisa que eu acho que é muito importante frisar, porque antigamente, eu acho que todas nós aqui devem ter mais ou menos a mesma idade, assim. Quantas crianças com deficiência? 20, 21, 21 também, né? Na cidade, 20 e poucos. 18, mulher, 18. Todo mundo acabou de, né, fazer uma idade. A gente fez a festa de debutante outro dia. Mas com quantas pessoas com deficiência você estudou? Nenhuma. Entendeu? Quantas pessoas, sabe? Eu tenho a gente morou muito tempo no Rio de Janeiro, e era a gente vivia dentro de um círculo mais fechado, né? E aí eu lembro de uma vez que a mamãe foi e ela fez o aniversário dela num hotel e tudo. E aí uma amiga dela foi e levou a filha que tinha síndrome de Down. E aí a menina foi, se comportou, tudo direitinho, tudo. E aí quando foi embora, a mamãe virou e falou assim, eu devia ter isso, sei lá, uns 12 anos. E aí ela virou e falou assim, eu acho errado. Todo lugar que ela vai, ela leva a filha dela. E eu acho que ela não deveria ter levado. E aí eu peguei e falei, por quê? Aí ela virou e falou assim, "Ô, Ana, a pessoa quando ela é assim, a gente, pelo bem dela mesmo, a gente não deve ficar levando, não deve ficar mostrando, porque as pessoas podem pegar e fazer mal, que não sei o quê. E aí aquilo me marcou assim profundamente, porque eu estava né, no aniversário, a menina não tinha feito nada demais, Você não viu nada demais. tudo, então e aí pá, beleza. E aí nasceu o Máximo, né? O Máximo, nossa, o Máximo era o máximo mesmo, que ele dava aquelas birras dele e tudo, era aquela coisa bem. E aí um dia eu virei para ela e falei assim, mãe, você acha que eu tô errada de mostrar o máximo para todo mundo, né? De fazer as campanhas, de fazer não sei o que, tudo. E aí ela virou e falou assim, não, Ana, que isso, um menino lindo desse, você tem que mostrar ele para todo mundo. Aí eu vi o quanto que quanto que mudou. Quando é com a gente, entendeu? A visão é completamente diferente. E na época dela, é isso, o autista. Tanto que o pessoal falava, não existia autismo, não. Entendeu? Existia. Eles não eram, eles não estavam ali imersos na sociedade, né? E aí depois, quando né, eu já era maior e tudo, que ela passou, né, que a gente passou por essa situação e tudo, eu vi isso. Era realmente eles não eram, eles não conviviam com a sociedade da mesma forma, entendeu? Era uma coisa muito fechada, era uma coisa meio escondida, né, e tudo. Só que aí veio esse boom de autista, entendeu? E não tem como. Não dá para esconder mais. Não tem como, sabe? Porque primeiro que a gente sabe, olha assim e fala, cara, não quero, não vou, entendeu? E o quanto que a sociedade começou a mudar com isso. Graças a Deus, sabe? Aonde você começa a pensar, não, ele tem o direito a estudar, ele tem o direito a brincar, ele tem o direito a participar dos mesmos eventos, a ir né, nos mesmos lugares, ir ao clube, a não sei o que e tudo. Entendeu? Então, é muito mais difícil, né? Antes era muito mais difícil e hoje eu acho que a gente tá certa sabe, Felizmente, né, as pessoas estão mudando, a consciência está mudando, não se sabe se nascem mais crianças autistas ou agora elas são reconhecidas, né? Talvez nasciam, mas eram escondidas pelas famílias. Que são reconhecidas, mas tem mais. Tem mais, tem mais. É riquíssima. Queria aproveitar esse gancho. Uhum. Antigamente, as crianças elas eram trancafiadas nos hospícios e manicômios. Né? Hoje, a gente tem um número maior de autismo por conta
dos estudos mais avançados. Sim. Então, assim, hoje nós temos pessoas capacitadas para diagnóstico. Antigamente as pessoas não eram tão capacitadas. Então, qualquer sinal de autismo era identificado como esquizofrenia, como outros transtornos que não eram autismo. Então, por isso não havia tantos autistas. E por isso que a gente não via, né? A gente não via, porque eram trancados. Quando não eram trancados em casa, né? Escondidos, eram mandados para o manicômio, hospício. Horrível, então, né? eu acredito que o número ele gente, tenha tido esse crescimento por conta também dos especialistas que aumentaram. Então, Sim. quanto mais se especializa, mais rápido é identificado o autismo. Sim. Ainda tem conserto essa humanidade. Tem, sim. Eu acredito. Eu acho que, nossa, um super avanço a questão manicomial. Manicomial. Porque eu não consigo nem assistir nada, né? Nada. Eu não consigo, porque me vem nossa, você tá doido. Me dói, é uma coisa assim super gatilho para mim. E tudo de pensar, né? Gente, porque não eram nem bem tratados e tudo. É você afastar, você afastar da família. E aí a família vive e tudo, entendeu? Nossa, você tá doido. Tratamento de choque. Você tá doido. Então, assim, era muito violento, né? Muito. Então, a gente evoluiu muito. A gente evoluiu muito nesse ponto. E eu acredito que a gente ainda vai evoluir um pouco mais. É só a pontinha do iceberg, porque toda família tem uma criança especial. E isso está fazendo com que a consciência coletiva mude, as pessoas estão ficando melhores. Parentesco Exato. Com alguém que tem. E aí você começa a ver com um olhar de primeira pessoa, e é diferente, que foi como a sua mãe. Quando era do coleguinha, da amiga, não, deixa ela lá. Agora é meu, não, deixa eu mostrar. A gente muda. Mas ainda existe com a dor também, né? Eu sei. Ainda existe um certo preconceito. Por exemplo, eu sei. Agora no Natal, várias famílias, várias mães, né, deixaram de ser convidadas para o Natal. Com certeza. Por quê? Porque não podiam levar a criança. Né? Porque a criança vai ter crise, porque a criança não para quieta. Então, várias mães deixaram de ser convidadas. Por que eu digo várias mães? Porque a maioria das mães são abandonadas pelo parceiro, né? Até tem uma pesquisa, né? 80% das mães, elas são solo, né? Porque os parceiros os abandonam. E é uma estatística horrível, horrível, mas é real. É real. Então, essas mães, muitas vezes, não são convidadas para festinhas de aniversário, não têm contato, as crianças não têm contato com os outros primos. Então, existe ainda um preconceito muito grande. Existe preconceito, um exemplo, pessoas não gostam que digam que eu estou fazendo tratamento na clínica. Por quê? Porque vai associar ao autismo. Claro. Ainda existe isso. Claro. Né? E a gente precisa desmitificar, a gente precisa levar essa informação a todo momento, porque o autismo ela não é uma doença, ela não é contagiosa. Não. Né? As pessoas precisam aprender né? Um pouco mais sobre o autismo. Você falou uma coisa muito interessante nesse ponto. As pessoas têm... porque... Quando você tem um conhecimento e tudo, igual você tem um sobrinho, você vai, você conhece, você entende, e aí aquilo dali começa a ser normal, entendeu? Mas existe esse preconceito, né, gigantesco. E tem uma coisa que eu ouvia muito, o Máximo foi atendido pela PAES por muito tempo. Acho que dos 2 anos até uns 15, 16, sei lá. E Máximo, nossa, ele foi super bem atendido, super bem atendido. Eu tenho, assim, paixão por todo mundo que passou pela vida do Máximo. E aí, né, eu chegava, fazia os eventos, e falava, gente, vamos conhecer a PAI, e não sei o que, e tudo. E aí as pessoas falavam assim, ai, mas é porque meu coração dói, é tão sofrido. Aí eu falei, mas você já entrou lá? Entendeu? Porque, tipo, não tem esse sofrimento. A gente mesmo coloca na cabeça da gente que a deficiência, ela é um sofrimento, entendeu? Lógico, eu não vou colocar
que tudo são flores, entendeu? Mas não é esse sofrimento dessa forma, sabe? Você chega, nossa, você vai, da mesma forma que eu acredito que seja na sua clínica, porque, né, eu estou falando da PAI porque eu não conheço, e a PAI eu conheço, mas os meninos, todos eles maravilhosos, tudo, eles são muito, sabe, são muito atentos, são muito bem-humorados, nossa, síndrome de Down, então é de um carinho, que é uma coisa assim. Então eu chegava e eu sou muito barulhenta e eu fazia aquele barulho e tal, e os meninos, né, eu lembro de Ariane até, filha de Cristina, se Cristina veio, amo Ariane. A Ariane, ela era bem grande e ela não falava, né? Então, as pessoas pegavam e falavam assim, nossa, tem que tomar cuidado e tudo, e aquela coisa e tudo. E aí eu tinha aquela resistência com a Ariane. E aí um dia eu cheguei, ela estava tava com a cuidadora dela lá na PAI, eu estava conversando alguma coisa, e aí ela foi e se aproximou de mim. Não lembro o que que era. E aí eu acho que eu estava com alguma coisa, e eu ofereci para ela, ela foi, aceitou, veio e me deu um abraço e tal. E aí eu falei, olha, Ariane, virou minha amiga, e não sei o que. E aí, quando foi a mãe dela chegou para buscar, ela foi e me pegou. E aí todo mundo naquela tensão, assim, meu Deus, Ariane vai bater, vai morder, vai não sei o que, máximo me morde. Aí ela foi, me pegou, me levou no carro e me mostrou para a mãe dela. Aí a mãe dela virou e falou assim, nossa, Ana, ela veio e te trouxe para mostrar que vocês são amigas. E aí aquilo mudou para mim tanto, porque isso, ela era super fechada. E aí ela gostou de mim. Nossa, eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Aí toda vez ela via, ela vinha, ela me abraçava, e não sei o que, aquela coisa toda. Então, assim, não existe esse sofrimento dessa forma, entendeu? Eu acho que assim, existe o tratamento do mesmo jeito que se você fosse num ambiente que é de deficiente físico, ou de uma pessoa, né, das pessoas com deficiência visual e tudo. Elas têm uma deficiência numa área, mas elas são pessoas do mesmo jeito. Sim. Elas têm o humor do mesmo jeito, elas têm cada uma, né, uma personalidade, tudo. Então, assim, quebrar esse estereótipo, entendeu? De que lugar que trata as pessoas com deficiência é um lugar sofrido, é um lugar, sabe? Ai, meu Deus, eu vou entrar lá e eu vou sofrer. Não, você vai entrar e você vai ficar impressionado, entendeu? De ver, às vezes, a inteligência dos meninos, porque tem meninos que, nossa, que eles têm uma observação, assim, fora de série, entendeu? Que quando você vai ver, nossa, eles que estão te passando ali na frente há muito, muito, muito. Então a gente quebrar essa coisa, sabe, de sofrimento, né, ai, coitado. Preconceito nossa, e desinformação, né? Entendeu? Porque é isso que gera essa questão. Ai, não vou convidar, porque ai, vai ver, aí o coleguinha vai sofrer. Que nada, vai brincar igual, porque vai atentar junto, porque menino junto é criança. Entendeu? Eu vejo muito assim, quando o Máximo era muito pequeno, eu fiz um dia um abração na praça. Aí todo mundo de azul, a gente foi dar o abraço e tudo, você lembra? Aí foi e tal. E aí eu lembro disso que foi todo mundo, né? Os colegas dele da PAI e tal, e foram meus amigos e tudo. E só eu como, né, a mãe de autista ali, né, tirando o pessoal da PAI e tudo. Aí, hoje em dia, eu já tenho tantos amigos que tem, cara, sabe, um filho que tem autismo, uma filha que tem autismo e tal, tudo. E que aí já olhava lá atrás e falava, gente, a gente participava e tal, não é assim, a gente tem que fazer isso e tudo. Então, assim, sabe, a questão da inclusão, a questão da informação, ela é interessante, é isso, às vezes nem quando você tem, entendeu? Ela vem antes, sabe? Para você chegar e quando se acontece alguma coisa, você já tem essa informação.
entendeu? E aí o medo já é muito menor, porque o medo é muito maior quando a gente não sabe onde é que a gente está pisando, sabe? Mas quando você já tem um conhecimento, você já sabe, você olha ali e tal, você fala, nossa, olha, a minha amiga, ela passou por isso, olha o filho dela hoje, como é que tá, e tudo, nossa, a filha dela e tudo, ai, cresceu, já tá, e tudo, aquilo dali, sabe, te acalma, de que não sabe, não é um fardo, entendeu? Não é um castigo divino, entendeu? Cara, são pessoas, entendeu? Que têm alguma dificuldade ali e que você vai estar crescendo e passando, sabe? Aquilo dali junto. E depois lá no futuro, cara, você vai ver e vão ser pessoas que vão ter feito uma diferença enorme na vida de todo mundo, cara, que eles conviveram, sabe? Eu não acho que a gente passa ileso, sabe? A gente está aqui para evoluir e eles já estão evoluídos e estão ensinando a gente, né? Ai, gente. Gente, quanta história linda, né? Nós poderíamos ficar aqui provavelmente mais uns 3 ou 4 episódios, mas eu não sei se vocês ficariam aí. Então, eu vou me despedir dessas mulheres incríveis e agradecer pela vida de vocês, pelo que vocês são, como seres, como mulheres, como empresárias, empreendedoras, como mães, acima de tudo, por todo esse legado, parabéns. E por terem acreditado na gente aqui, por estarem aqui dividindo a vida de vocês conosco. Eu sei que muita coisa que vocês falaram é muito pessoal, mas a gente está aqui para isso mesmo, para desmistificar, para ajudar, para crescermos juntas, porque uma mulher sozinha ela não faz verão. É tipo andorinha, sabe, gente? Acabei de criar, adorei, inclusive, adorei. Nós temos que nos unir, nós juntas somos muito fortes, imparáveis. Então, em uma outra ocasião, eu as terei de outras formas, porque eu acabei pulando a história das pedras, da Miss, porque é muita história. A Ana volta, possivelmente no começo de junho, para contar melhor essa história e outras histórias. E a Ari vai voltar para apresentar o livro, porque já já ele vai estar pronto e a gente vai fazer um lançamento incrível, porque esse tipo de conteúdo merece aplauso. E eu gostaria muito de pedir para vocês que estão assistindo, que têm acompanhado, que curtem, que comentem, que compartilhem. É um conteúdo muito especial para a gente. Todas nós temos as nossas profissões, as nossas demandas. Não estamos aqui porque não temos nada para fazer. A nossa intenção é levar a vocês um recado, plantar uma semente, que essa semente seja em qualquer área da sua vida. Se tocar você em alguma área, a gente conseguiu o objetivo inicial e vamos continuar, porque a gente não desiste jamais. Mais uma vez, muito obrigada, Ana. Obrigada a você. Só você mesmo, né, para me fazer vir. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, um prazer enorme te conhecer. A gente vai se encontrar ainda mais, né? E é isso. Muito obrigada. E eu estou criando um clube das Luluzinhas. Vocês já são o 11º episódio, então são 22 mulheres que eu trouxe de volta para minha vida. Grandes laço, né? Um laço belíssimo. Grandes amigas e novas amigas. Muito obrigada, Ari, mais uma vez. Tenho muito te agradecer, foi gostosíssimo estar aqui. Uma pena que a gente tem que parar, né? Então, um abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.